bem-vindos, bem-vindas a esse terceiro encontro da gente esse semestre do grupo. A gente está recebendo hoje o professor Pedro Gustavo Cavalcante Soares Cavalcante? Cavalcante Soares. Cavalcante Soares. Eu acho que fiz uma confusão no Instagram, mas depois fiquei com isso na cabeça. Então já agradeço ao professor Pedro de antemão, ele tá, né, sempre pela disponibilidade dele, a presença, a vontade de ajudar a trabalhar com a gente. Pedro já trabalha junto da gente há um tempo, pelo menos desde o fim de 2018, 2019, participa do CEPRI durante esse período, mas já nas pesquisas dele já introduziu o elemento religioso muito antes, né? Muito antes do centro existir. O professor Pedro já trabalhava aí com algumas questões nas quais entravam o elemento religioso, então é sempre uma alegria demais contar com o professor Pedro. Teve aqui no nosso encontro nacional, depois participou dos debates do CEPRI. Eu estou sempre enchendo o saco dele para participar com a gente, é uma alegria. E é, acima de tudo, um excelente sujeito, né? Então, gente do qual a gente gosta muito, que é uma coisa que eu estimulo que vocês valorizem tanto quanto o currículo dele, que é cumprido, ou de qualquer pessoa. Tá? Então, antes de passar a palavra para o professor Pedro, eu queria reforçar aqui um pouquinho da nossa preocupação, né, gente, recapitular a nossa última discussão que a gente fez, né, 2 semanas atrás, a gente se reúne quinzenalmente, e a gente falou um pouquinho sobre o conceito de democracia, né, a gente fez uma introdução dos elementos principais, das discussões sobre minimalismo, subminimalismo, as dimensões lá, e a gente falou também das várias dimensões de índices de mensuração da qualidade da democracia, obviamente, religião, né? Se eu pudesse simplificar um pouco essa discussão, que logicamente é um erro, mas eu vou fazer mesmo assim, muitas daquelas dimensões podem se resumir ao elemento da igualdade, né, gente? Então, igualdade de direito, de acesso à informação, de considerações, de preferência, da possibilidade de oposição, de participação e, claro, do voto. Quando a gente está falando de um país extremamente plural, como é o caso da Índia, que é plural como o nosso, que passou por uma experiência histórica de colonização extremamente violenta como a nossa, e um país no qual a religião tem um papel muito importante, como também é o caso do Brasil, e eu estou fazendo esse paralelo porque eu acho que é muito possível, bom, depois o Pedro pode dar mais uma palhinha nisso, mas eu acho que é muito possível fazer esse tipo de comparação com o Brasil, mas é importante a gente questionar, né, se perguntar, indagar de diversas formas como um sistema político desses, um sistema político democrático, com um viés altamente ocidental, vai se organizar e vai ser colocado em funcionamento e quais resultados a gente pode extrair disso num país como a Índia, né? Então, num lugar com tanta pluralidade étnica também, territorial, né, regional, no qual talvez seja difícil encontrar consenso em termos de identidade, como é que a religião funciona? Ela funciona como um marcador de coesão social, de amalgamação, ou vai ser ainda mais um elemento para diferenciar os indianos, né? Então, são algumas questões que são importantes da gente fazer. A Índia, ela tem, segundo alguns canais de informação, sofrido de uma perda na qualidade da democracia. Outro dia eu estava lendo um negócio, acho que era do The Guardian, não lembro, do The Economist, chamando a Índia de uma autocracia eleitoral, né? Então a ideia de que ela está perdendo qualidade da democracia. Então, alguns daqueles índices que a gente discutiu na semana passada, 15 dias atrás, na reunião passada, se vocês vão lembrar, a gente falou do Freedom House, a gente falou do VDM, que é um banco de dados sueco, a gente falou da própria unidade de inteligência do The Economist, né? Então são 3 institutos, né? Por mais que vocês possam entendê-los como liberais, como ocidentais, que servem aí para avaliar a democracia em vários lugares do mundo, e a Índia ela passou a ser entendida como a ter notas mais baixas desses índices, né? Então passou a ser entendida pelo Freedom House, por exemplo, só como uma democracia parcialmente livre. O Vedant está chamando ela desse nome que eu falei, autocracia eleitoral. Então, por mais que haja um processo de voto, o autoritarismo está ganhando espaço na Índia, assim como em alguns outros lugares, ou como uma democracia falha, enfim. E tudo isso tem muito a ver com a ascensão com certeza o Pedro vai falar esse nome depois, vai falar melhor do que eu, que é o BJP, né? Bharatiya Janata Party, né?
o partido Bharatiya Janata, que é o partido do Narendra Modi, né? E haveria aí a pressão, estaria ocorrendo um aumento da pressão sobre certos grupos de direitos humanos, jornalistas, ativistas, e uma série de ataques, especialmente a muçulmanos, né? Então, de que forma realmente a religião entra nessas questões de nacionalismo, de identidade indiana, e como é que isso se reflete na democracia, e como é essa democracia indiana, né, que a gente não conhece tão bem. Então, eu vou deixar, obviamente, para falar sobre isso quem é especialista, então talvez a melhor pessoa que a gente poderia contar para falar sobre Índia, que é o professor Pedro. Então, o professor Pedro, que é doutor em ciência política, lá da UFPE, pela UFPE, foi orientado pelo professor Márcio Costa Lima, né, que foi isso mesmo, Pedro? Ou eu estou errado? Não, tá. Que é do Instituto Ásia. O Pedro faz parte do Instituto de Estudos da Ásia, da UFPE. Não foi Marco, não. Foi não? Quem que foi que te orientou? Foi o Joanildo Buriti. João, bom. Beleza. Então, tão bom quanto. Então, Joanildo, mas o Pedro faz parte do Instituto Ásia, no Instituto de Estudos da Ásia da UFPE, faz parte aqui do nosso centro, é professor de IRI da Faculdade de Damas, e é professor também da graduação em Direito, né? Eu posso então, Pedro, a gente tem aqui um ambiente menos rígido, né, menos formal, que necessariamente uma palestra. Então, se em algum momento você quiser perguntar alguma coisa para a molecada, enfim, e os meninos, se quiserem escrever, os meninos e meninas, eu recomendo que escrevam aí no chat. Enfim, depois que o Pedro falar, a gente tem um espaço aqui para conversar, mas pode ficar bem à vontade, Pedro, bem tranquilo, tá? A palavra é tua, fica à vontade. Obrigado de novo, é um prazer contar contigo. Tá, tem uma ex-aluna sua aqui que falou da outra vez, ele foi meu professor, que é a Fernanda, ela ficou toda feliz, então, maravilha. Manda ver. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar para o público do CEPRI, para o público da UEPB. E como você bem colocou, eu já havia participado em outros momentos, outras oportunidades dos eventos, né, da UEPB, do CEPRI, sempre do CEPRI, e é um prazer estar vendo tanta gente com câmera ligada, e a gente, não é todo dia que a gente tem essa experiência. Fernanda, bom lhe ver. Fernanda foi minha aluna do curso de RI lá da Damas. E, bem, hoje o nosso tempo aqui é para falar sobre democracia e religião na Índia, que foi, na verdade, meu objeto de pesquisa durante o doutorado. Na verdade, além do tempo do doutorado, eu venho de olho, né, na Índia, no processo democrático, construído no país desde 1947, a partir do ano de independência da indiana, né, para que a gente pudesse ter segurança assim, de que, de fato, pesquisaríamos a Índia por, no mínimo, 4 anos, né? Ou em torno de 4 anos, que é o tempo do doutorado. Então, eu queria ter certeza. Para ter essa certeza, eu tive que ir atrás de material, pesquisar, conversar com muita gente que já tinha estado na Índia, que já tinha pesquisado, já tinha lido alguma coisa. Pesquisadores que me passariam segurança, digamos assim, né? E me indicariam alguma leitura que eu pudesse também ter uma segurança parecida a respeito de ter a Índia na minha vida pelos próximos 4 anos, assim, o tempo do doutorado. Né? Então, talvez tenha sido uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida acadêmica, assim, porque não é apenas o contexto mosaico religioso indiano que é fascinante, mas também a própria democracia, o próprio contexto democrático construído na história recente, né? E assim, a experiência de ter visitado a Índia, ter passado um tempo, ter pesquisado, ter tido contato com o fenômeno religioso indiano, particularmente o hinduísmo, porque assim, você até visitar o país, você não tem ideia, nós ocidentais, latino-americanos, não temos ideia
do que se passa no país, do que acontece como religião, sabe? Obviamente que dentro de um espectro democrático é até mais fácil a gente mensurar, a gente estudar, perceber o que acontece. Porque eu costumo dizer que na Europa existe um grande filtro sobre o que acontece na Índia, né, na Ásia, e quando esse filtro ele acontece também na América Latina, é como se houvesse um segundo filtro, a coisa chega aqui extremamente filtrada e a gente não consegue, né, digamos assim, mensurar da maneira correta quando o assunto é religião, né? E talvez pelo nosso jugo colonial, pelo espectro do cristianismo e tal, talvez por isso, mas na Europa você tem, digamos assim, um contato mais intenso, você tem um contato maior com o quesito da religiosidade indiana. Quando você chega no país, é que essa religião, você percebe que ela está presente em todas as dimensões. Assim. A religião, como o Fábio bem colocou, veja, estando no Brasil, a gente pensa que a religião ela é um instrumento de coesão social, um instrumento de manipulação política, um instrumento... Mas a religião ela é mais intensa no contexto indiano do que no brasileiro. Né? Como assim? Né? O brasileiro é tão religioso, o brasileiro é tão plural dentro do quesito também religioso. E quando você tem contato com esse contexto indiano, você percebe que a coisa é mais intensa, é mais plural, sabe? Tá mais presente na política, no contexto familiar, sabe? Nas castas, que existe de maneira muito arraigada, assim. Não é porque a Constituição indiana proíbe as castas que você não vai ver. Isso é lenda, né? Isso é mito, assim. E aí a gente percebe que as castas são reais, elas, digamos assim, elas determinam o contexto social, o contexto político, econômico, de maneira muito crua, né? Você chegar no aeroporto, você já começa a ver, né, a coisa diante de você. E aí, quando você sai do aeroporto, começa a circular, é que fica o negócio escancara de vez, né? Mas, assim, a minha fala hoje aqui, ela vai ser delimitada dentro daquele material que eu passei para vocês. Particularmente dentro do último capítulo, que é Democracia e Religião, dentro desse livro aqui, eu passei em PDF para vocês, né? Uma história do Estado e religião na Índia, que na verdade é um compilado de escritos de autores diferentes, a partir do interesse do professor Ian Copeland, que é professor especialista, na verdade, em Índia, da Austrália. E aí, Pedro, será que a sua indicação não poderia ter vindo de um professor indiano, ou então de um outro especialista que estivesse mais próximo, ou então imerso dentro dessa condição? E aí eu passei um outro material que já foi traduzido, que é o do Partha Chatterjee, que é um professor indiano, que não vive na Índia, mas ele é uma das grandes autoridades quando o assunto é democracia, religião, política e religião na Índia. Existe um outro material vastíssimo, né, como um outro grande especialista, também professor indiano, é o Ramachandra Guha. Depois eu posso passar esse livro para vocês. Esse daqui é um livro enorme, é um livro gigante. India After Gandhi, o livro o título está em dourado, mas dá para ver, né? India After Gandhi, que é a história da maior democracia do mundo. É um livro extremamente minucioso, que é também impossível também não basear a minha fala. Sempre eu recorro a Guha, porque ele é extremamente criterioso, minucioso. É por essa razão que o livro dele, para falar desse momento depois de Gandhi, de como a democracia ela dá uma reviravolta e se aprofunda ainda mais dentro do espectro religioso, porque a instituição, o Estado indiano, ele não manteve nenhum tipo de política, nenhum tipo de preocupação jurídica expansiva no que diz respeito a moldar a democracia de acordo com os interesses unicamente políticos, né, dos núcleos que se formavam a partir de 1947, que é o ano da independência, e de 1950, que é o ano da Constituição, né? A Constituição indiana ela surge em 50,
E, a partir daqueles 2 fatídicos anos, o Estado ele nunca se preocupou em adotar uma política, adotar critérios que apartasse todo o mosaico religioso que influencia diretamente na política do país, né? Muito pelo contrário. Você vai ter a primeira grande polêmica que, digamos assim, coloca a religião de frente da política é o Paquistão, né? A preocupação que o Estado indiano vai ter de criar, de se responsabilizar pela criação do Estado do Paquistão, uma vez que, a partir da década de 50, ficou mais do que claro de que as autoridades políticas do país, que se alinhavam a uma perspectiva, a um discurso do primeiro-ministro, do primeiro-ministro do país, né, que foi o Nehru. O discurso do Nehru era bem radical, né, no que diz respeito à postura de que a Índia viveria um novo momento, né, um momento que observaria a religião como algo do passado, como algo exótico, como algo que não se enquadraria com aquele panorama, né, inovador do secularismo no contexto político indiano. Era um discurso extremamente perigoso, mas ao mesmo tempo a gente entende do porquê, né, essa fala dele. Ele queria, na verdade, impulsionar que as outras lideranças regionais, lideranças populares, né, afinal de contas, a Índia é mais plural do que a gente imagina que ela seja. Por mais que a gente leia o livro, por mais que a gente assista documentário, assista a Globo Repórter, faça isso, sabe aquela coisa assim de vamos apresentar a Índia para o telespectador brasileiro. Você não tem ideia do que você vai encontrar quando você pisa no país, né? E quando você, na verdade, tem a experiência junto ao povo, assim, né? Veja, hoje a Índia ela tem mais de 300 partidos políticos. A conjuntura política indiana é muito diferente da nossa. Não existe um fundo partidário no sentido de tornar crível aquela política partidária dentro daquela conjuntura, né? Esquerda, direita e centro. A conjuntura política indiana é muito, muito diferente, né? Eu estive lá em maio de 2013 e, para vocês terem uma ideia, felizmente eu presenciei o movimento de fundação de um partido, que foi o Partido da Bicicleta. Assim, como assim o Partido da Bicicleta, né? A Índia ela tem partido para tudo quanto você imagina. Tudo que é demanda social tem altíssimas probabilidades de se transformar em partido, né? E aí, o jurídico indiano, tipo uma espécie de STF, eles autorizaram, né, uma emenda que proibia a circulação de bicicletas nos horários de pico, nos horários de rush, ou seja, de manhã cedo e no finalzinho da tarde. Só que esses 2 horários eram 2 horários em que a maioria da população indiana, que é muito pobre, utiliza a bicicleta para se locomover, para poder trabalhar, para poder viver, né? Então a maior parte da população indiana se locomove de bicicleta. Resultado, por conta disso, as lideranças regionais, né, as lideranças comunitárias e tal, e a Índia, ela tem muitas favelas, tem muita periferia, a maior parte do país é composto por periferias, e são periferias que destoam muito da nossa, né? Quando a gente vê aqui em Recife, por exemplo, favela do Coque, poxa, a favela do Coque é enorme. Favela no centro de Delhi, que outra coisa, eles não gostam de chamar Nova Delhi com esse nome, é Delhi, é simplesmente Delhi, né? Delhi tem favelas 10 vezes maior do que a favela do Coque aqui em Recife. Então, assim, e outra coisa, dentro de uma favela daquele tamanho, só tem um banheiro. Só tem um banheiro. Então, assim, isso o Ocidente não fica sabendo, assim. A gente não sabe disso aqui, né, no Brasil. Então, assim, você tem uma situação caótica, uma situação extremamente perigosa, né? Perigosa com relação à higiene. Eu fiquei imaginando, quando explodiu essa pandemia de coronavírus, eu fiquei, assim, ansioso para saber como é que a Índia lidaria com essa questão. Mas depois a gente fala disso. Então, assim, quando a gente percebe esse tipo de magnitude da pobreza indiana e percebe que uma elite, digamos assim, perpetrou um atentado, né? Porque você proibir as pessoas andarem de bicicleta
dentro do horário de rush, pelo amor de Deus, é um atentado contra aquela população, porque ela só tem a bicicleta, ou ela vai a pé ou ela vai de bicicleta, né? E muitas vezes eles caminham, eles precisam entregar marmita quentinha para poder sobreviver, eles andam quilômetros e quilômetros e quilômetros para poder distribuir todo esse material e tal. E o pessoal se organizou e uma manifestação pequena, ela reúne facilmente 150 mil pessoas nas ruas de Delhi. Então, assim, foi um movimento imenso nas ruas para poder impedir que essa lei ela entrasse em vigor, né? E, de fato, não entrou, e, de quebra, foi criado o Partido da Bicicleta, né? E aí as pessoas aderiram, assim, de maneira fantástica, e, imediatamente, eles criaram uma história, pelo menos isso é o que foi me passado, né? Por alguns colegas que eu fiz lá, e, inclusive, colegas que foram colegas de turma na Inglaterra, porque uma parte do doutorado eu fiz na Universidade de Durham, na Inglaterra, e de lá eu fui para a Índia, né? Por incrível que pareça, na Inglaterra tem mais material para você estudar a Índia do que na própria Índia. E colegas indianos que estudavam nessa mesma universidade também me passavam, assim, me prepararam, entre aspas, assim, me prepararam para que eu não tivesse um choque, mesmo assim eu tive, né? Quando eu cheguei, para vocês terem ideia, quando eu cheguei na cidade, na capital, eu tive uma crise de desespero, assim, eu queria voltar imediatamente para a Inglaterra, no entanto é que eu tive que mudar a minha passagem imediatamente. Eu cheguei numa quinta, num sábado, eu estava com passagem de volta para a Inglaterra, eu tinha remarcado, até que eu terminei ficando mais um pouquinho de tempo. E porque a capital, ela é caótica. Quando você se envolve com outros contextos, você percebe que esse caótico ele pode piorar, né? Mas, enfim, o brasileiro, o latino-americano, ele não tem ideia de como a religião ela impacta no contexto político indiano. E, além disso, além desse fator religião, que não é apenas, a gente fala de maneira tão simples, né? É religião. A gente, muitas vezes, lendo sobre a Índia, a gente pensa que é apenas o hinduísmo, né? Quem dera, né, que o hinduísmo fosse tão simples de entender, né? O hinduísmo, por si só, ele já é plural, assim, ele tem inúmeras manifestações. Muitas vezes, o melhor livro traduzido para o português sobre o hinduísmo, ele muitas vezes não mostra metade do que você vai experienciar, vamos assim, ter a experiência na Índia, levando em consideração que o significado de hinduísmo ele é tão filosófico, ele é tão minimalista, né, que muitas vezes o significado para as famílias que moram na periferia indiana não é o mesmo significado que você vai encontrar na teoria, no livro, né? Então, assim, o hinduísmo por si só ele já é múltiplo. Fora o hinduísmo, você tem outros credos, né? Você tem o islamismo, que também se difunde de maneira fantástica na Índia. Você tem os Sikhs, tem, os budistas. Você tem outras versões religiosas que terminam, digamos que, se fundindo com essa multiplicidade hindu e que torna o contexto político indiano consequência dessa multiplicidade religiosa, né? Um dos objetivos do meu doutorado era pesquisar como os diversos partidos políticos, os principais, têm cristianismo, Andrei, tem. Mas, assim, é a minoria da minoria da minoria, sabe? O cristianismo na Índia fica bastante restrito ao estado de Kerala, né? E aí, dentro do estado de Kerala, que é um estado no sul do país, você tem, digamos assim, um recorte muito específico, né? Só para abrir um parêntese aqui, é no estado de Kerala que fica a cidade de Calicut, que é a cidade de Vasco da Gama, do século XVI e tal. Então, por conta da colonização portuguesa, a coisa permaneceu, né? E aí você tem no sul da Índia uma minoria católica, é a região que você tem igrejas católicas e que a população ainda fala minimamente o português, ainda cultua, né, o catolicismo, enfim. Mas, assim, é uma minoria muito pequena frente ao hinduísmo, aos Sikhs, o sikhismo, que é muito grande no país,
quantitativamente falando, o budismo e o islamismo. Então, assim, são as grandes 4 fés que você encontra de maneira muito profunda no contexto indiano. E aí, quando você se remonta aos partidos políticos, por exemplo, os partidos políticos eles tentam se blindar. Isso foi a minha primeira constatação dentro da visita em loco, digamos assim. Porque eu não estava disposto, nem eu tinha tempo, nem energia para fazer um estudo do mosaico partidário, né? Não ia dar tempo de eu pesquisar 350 partidos, praticamente impossível, mas eu pensei os principais partidos. E o principal partido, isso, Ciro Malabar, né, que tem, exatamente. Você tem os principais partidos que compõem, né, cada grupo desses partidos que compõem uma proximidade muito grande com esses 4 credos, com essas 4 religiões. E cada um desses partidos, ou o principal de cada um desses grupos, eles têm uma postura que termina, digamos assim, sendo copiada pelos outros partidos, que é de se blindar com relação ao idioma, com relação à proximidade das comunidades, né, com os mais pobres, né, e sempre com os mais pobres e com os mais, digamos assim, próximos à elite política. Eu nem diria com os mais ricos, porque eu não constatei isso, né, mas com a elite política. Talvez os mais ricos ou não, né. E aí, por exemplo, você tem partidos políticos islâmicos, que só escrevem em árabe. Eles não têm interesse em escrever em hindu, em inglês, em outro idioma. E aí você que se vire para poder traduzir do árabe para o português, se você quiser entender alguma coisa, né? Ou então pedir para alguém traduzir para o inglês. Então, veja, eu estou falando desse recrudescimento, dessa tentativa de defender um padrão cultural, um padrão linguístico, um padrão literário e assim por diante, porque muito se fala sobre a ideologia do Hindutva, que é, digamos assim, uma das principais, um dos principais padrões ideológicos cultivados hoje por conta do primeiro-ministro Narendra Modi, né? E daqui a pouco a gente volta para falar do Hindutva. Afinal de contas, quem teve a oportunidade de ler o capítulo desse livro aqui vai perceber que tem uma partezinha lá falando do Hindutva, né? Porque, na verdade, o Hindutva é importantíssimo para que a gente possa entender o contexto democrático hoje, né? Bem, eu falei há pouco sobre os 2 grandes eventos que vão abrir esse novo momento na história indiana, que é mais antigo do que a gente imagina, né? A história da civilização do Vale do Rio Indo, que vai criar essa civilização indiana, ela tem em torno de 6.000, 7.000 anos, de acordo com a arqueologia, o que a arqueologia nos diz, né? Na verdade, os primeiros agrupamentos, não necessariamente a civilização dos Vedas, a civilização sânscrita, não necessariamente data de 7.000 anos, mas assim, a evolução dos primeiros grupamentos sociais, né? No que mais tarde vai ser o rio Ganges, sei lá, aquela quantidade de rios, né, que tem um critério religioso e são muito bem abraçados pelo hinduísmo, pelo sikhismo também, pelas outras derivações religiosas que você tem hoje na Índia. Essa longevidade histórica faz com que haja uma multiplicidade de períodos diferentes, que eu não vou me ater a isso, porque senão a gente vai passar a tarde todinha aqui. Mas, assim, o que importa para agora, para que a gente entenda a democracia moderna, é que a Índia, nos idos de 1500, finalzinho de 1500, início do século 17, 1600, ainda tinha um dos impérios mais prósperos, né, que você tem na Ásia, que era o Império Mughal. Cuidado para não confundir com o Império Mongol, que é chinês e tal. Tem outras derivações, outro recorte, outra história, uma outra geografia. Esse Império Mughal, ele vai ser o império a ser combatido pelo imperialismo britânico. Quando a Inglaterra ela chega colonizando o subcontinente, que a gente chama de subcontinente indiano, né, que é
hoje é a Índia, o Paquistão, Bangladesh, aquela região, toda aquela região ocupada pelo Império Mughal, os britânicos vão entrar em choque, né? Vai acontecer o que tanto a gente fala em relações internacionais, um choque civilizacional. Você tem a civilização ocidental, britânica e o Império Mughal, né, que na verdade é um grande império. Muitos historiadores são bastante criteriosos com relação em dizer que o Império Mughal ele governava o norte do subcontinente indiano. O sul era praticamente abandonado, e prova disso é a facilidade que o colonialismo português, holandês também, cristão, encontrou, ou seja, era um território que não tinha a mesma organização política, a mesma hierarquia social, mesma dominância do hinduísmo que o norte do país. Da região, né, naquela época, o norte da região. E aí, é por essa razão que o colonialismo britânico, ele é mais eficiente, mais presente, mais pesado no norte da Índia. No sul, você tem mais digamos assim, uma preservação mais ancestral da cultura indiana, da cultura védica, da civilização sânscrita, e assim por diante. O norte, hoje, ele é mais resultado do período do colonialismo britânico, que a gente chama de Raj britânico, né? Que é a fusão, o amálgama entre padrões ancestrais da civilização Mughal e do poder do colonialismo britânico. O Império Mughal ele vai perder, né? Dentre as inúmeras batalhas, você tem um período extremamente crítico, né? Você tem um conjunto de resistência muito grande. Geralmente a gente estuda a Guerra dos Cipaios, né? Tá aí no hall, né, no programa de História dos RIs, a Guerra dos Cipaios, que foi uma guerra de resistência dos camponeses indianos contra os anglicanos, né, os cristãos que tentavam catequizar, que tentavam colonizar a partir de um perfil religioso. Resultado, chega pra gente que essa Guerra dos Cipaios ela foi extremamente violenta e foi praticamente única. Só que quando a gente lê esse livro aqui, História do Estado da Religião na Índia, a gente percebe que a Guerra dos Cipaios foi uma dentre vários outros conflitos de resistência que o Império Mughal enfrentou, né? Que o Império Mughal, na verdade, construiu. O que vai acontecer? Na passagem do século XVII para o século XVIII, você já encontra um Império Mughal fragmentado e, digamos assim, praticamente aberto a se comunicar com a Inglaterra, levando em consideração esse período de colonização. E muitos acreditam que essa colonização ela só vai ter início no início do século XIX, mas aí a gente puxa 100 anos antes, né? 100 anos antes do período vitoriano, quando o Império Mughal, de fato, começa a se esfacelar e essa fusão entre uma cultura britânica e uma cultura indiana, né, védica, ela começa a criar o Raj britânico. Preste atenção, pessoal, que essa transformação, ela não rápida, ela levou em torno de 150 anos, 180 anos, ela levou muito tempo, envolveu aí 3, 4 gerações. Para vocês terem ideia, depois eu posso passar essa bibliografia para vocês, de que a própria religião hindu, principalmente a religião hindu, uma vez que era a religião majoritária do Império Mughal, então ela vai ser o principal alvo dos britânicos, essa religião hindu, ela enfrentou um processo transformativo imenso, a ponto de você ter, antes da chegada do Império Britânico, a religião hindu ela não era vista como uma religião, ela não era vista como um padrão religioso como a gente considera. No entanto, que alguns dos professores, algumas das pessoas, né, que eu tive a oportunidade de conversar, na Índia ou na Inglaterra, não observam o hinduísmo como uma religião, mas sim como uma filosofia de vida, né? Muitos não observam o hinduísmo dentro de uma perspectiva ocidental. Sabe aquela história de você ocidentalizar padrões asiáticos e acreditar que isso é visto da mesma forma lá na Ásia? Pronto. Isso para muitos isso não existe, né? Então, assim, aquela
tríade religiosa de Brahma, Krishna, Vishnu, Shiva, para muitos isso não existe. O hinduísmo ele é uma filosofia de vida, e ponto. Um dos objetivos do Raj britânico era transformar a ideia de hinduísmo muito parecida com as bases do cristianismo, ou seja, você criar uma tríade religiosa, como no cristianismo a gente fala em Pai, Filho e Espírito Santo, né? Lá eles precisavam dessa tríade religiosa para entender que o hinduísmo era uma religião e que eles poderiam incluir o hinduísmo nesse grande panorama religioso no mundo, como o catolicismo, o protestantismo, os derivados, né? O neopentecostalismo, o pentecostalismo, sei lá, e as outras religiões, né, no mundo. Isso vai acontecer? Vai. Né? No entanto, é que o Ocidente interpreta Trimurti, exatamente, Bárbara, bem lembrado, né? E aí, o Ocidente, ele costuma estudar a Índia dentro desse formato, né? O que é muito, mas muito ocidental. Resultado, depois que o Raj britânico, ele se consolida, né, de fato, a religião ela vai ser um dos pilares de sustentação do Raj britânico dentro de uma filosofia ocidental. A partir do momento que a gente entra no século XX e aí começa todo um processo de descolonização afroasiática, a religião não é porque esse processo ele tem início, não é porque você vai ter grandes lideranças educadas a partir de um padrão ocidental, principalmente inglês, uma vez que quanto mais a gente se aproxima do final da Segunda Guerra, mais a Inglaterra entende que os cidadãos ingleses devem ter acesso a frequentar as universidades, um contexto britânico e tal. E até que em 1947 você tem todo aquele movimento pacifista capitaneado pelo Gandhi, né, Mahatma Gandhi, e a liderança Nehru, né, Jawaharlal Nehru, que vai se tornar o primeiro-ministro, que confabulava com as ideias de Gandhi, e não é à toa que, a partir de 1947, você tem um processo de independência, digamos assim, a partir de um ponto de vista indiano, muito satisfatório. A partir de um ponto de vista da Inglaterra, é como se a Inglaterra tivesse cometido um grande pecado, né? Não gosto de falar pecado, porque a palavra pecado tem um sentido muito teológico, né? Mas, assim, é uma grande irresponsabilidade, pronto. Uma grande irresponsabilidade porque a Inglaterra ela não organizou o Estado indiano para se comprometer a elaborar políticas afirmativas, preparar o seu aporte jurídico de conscientização de que a partir daquele momento a população ela não poderia observar a estrutura do Estado, uma estrutura jurídica, a partir de um viés religioso, o que era comum até 1947. Não é à toa que o discurso de Nehru ele vai ser muito radical, assim, né? É o que Partha Chatterjee chama de democracia radical, né? Ou seja, a partir de hoje, 1947, não podemos observar o contexto indiano a partir de um padrão religioso, porque a religião uma, digamos assim, suscita a irracionalidade, suscita a selvageria, suscita determinados valores que não se aproximam desse critério de secularismo, né, de apartar a religião de um sentido político. O Estado indiano, muito menos a coroa britânica, vai se responsabilizar por isso. Muito pelo contrário, a coroa britânica deixou o parlamentarismo no país, né, ou seja, tem todo um legado britânico, né, de constitucionalismo e tal. Obviamente que a Constituição indiana, de 1950, ela é bastante criteriosa, ela é a maior Constituição do mundo, né? Ela tem, enquanto nós temos um livro, né, um tomo, digamos assim, a Constituição indiana tem 10 tomos. Então, assim, é uma Constituição gigantesca no sentido de, entre aspas, proteger, pensar e abrir espaço para a grande diversidade que o país apresenta, né, que o país... E diversidade principalmente religiosa, né? Porque você tem, digamos assim, uma interpretação, uma maneira de ver a vida, de ver o mundo, entre os hindus e os sikhs, por exemplo. Né? E dentro de cada um desses troncos religiosos, você tem uma multiplicidade gigante. Bem, a partir de 47, você tem
pelas mãos do próprio primeiro-ministro Nehru, você tem um Partido do Congresso. O Partido do Congresso é um dos principais partidos da história indiana. Por quê? Porque é a elite indiana, deixada por um colonialismo britânico no poder, o próprio Nehru é prova disso, é a primeira grande liderança do Partido do Congresso. Esse Partido do Congresso, ele vai dominar praticamente a metade da história indiana de 47 até hoje. Né? Não é à toa que o Bharatiya Janata Party, aquele que Fábio já colocou, que na verdade, uma tradução, né, para o português, é o Partido do Povo Indiano. A criação do Bharatiya Janata Party ela vai ser muito celebrada, né, na década de 80. E o que vai acontecer é que até aquele período, até o finalzinho do século XX, praticamente você só tem um partido, que é o Partido do Congresso, né, nessa democracia, e vai ficar muito, digamos assim, o início da democracia indiana praticamente se confunde com a história do poder, da criação e consolidação do poder do Partido do Congresso. Né? O que vai acontecer? É que, a partir do final do século XX, várias lideranças, várias dimensões sociais se consolidam no palanque político a ponto da própria jurisdição indiana permitir que houvesse uma criação partidária, que houvesse núcleos sociais, políticos, que falassem, né, digamos assim, que criasse um discurso tão poderoso quanto o discurso do Congresso. Digamos que a abertura que existe na Índia com relação à criação partidária não é a mesma burocrática que a gente tem no Brasil. Né? Existe todo um sentido, né, institucional para a criação de um partido, desde o recolhimento das assinaturas e tal, e todo o processo que precisa que precisa passar, né, pelo Congresso, pelo STF, autorização. Na Índia, você não tem esse tipo de coisa. A criação de um partido na Índia, ela se dá apenas pela criação de um documento, uma espécie de testamento, né, estatuto, que comprove o interesse do povo na criação do partido, depois você leva para a votação no parlamento, se o parlamento aceitar, está criado. Né? E aí, pelo fato de você ter uma proximidade de algumas lideranças políticas com essas lideranças partidárias, isso faz com que, desde a década de 80 até hoje, ou seja, no espaço de 40 anos, você tem a criação de uma quantidade imensa, que dentro do contexto brasileiro é impensável, né? Tudo bem, é importante que esses partidos políticos eles sejam um lugar de fala, né, um lugar da voz, da periferia, das comunidades, né, de núcleos sociais que não têm essa voz dentro de uma alta política, que a gente chama de high politics, né? Tudo bem, você não tem esse tipo de ponte, de articulação. Na Índia é mais fácil você perceber isso. E talvez, por muito tempo, a Índia ela ficou conhecida como a maior democracia do mundo. Não pelo fato de organizar um sistema... Pessoal, vocês estão me escutando, porque parou minha imagem aqui. Tá? Não é pelo fato de eles organizarem a maior eleição. Beleza. Não é pelo fato de eles organizarem a maior eleição do mundo, mas assim, é também por critérios de abertura partidária, de desburocratização em muitos processos, né, políticos. O que vai acontecer? É que a criação do BJP, do Partido do Povo, na década de 80, na verdade, a gênese, né, do BJP a partir da década de 80, faz com que seja uma resposta à dominância política do Partido do Congresso. Afinal de contas, o BJP ele é um partido extremamente forte, desde a sua criação. Eu não estou falando isso por conta de Narendra Modi, mas eu estou falando isso porque é um partido que tem um cunho religioso, talvez é o partido mais forte da Índia, que tem uma base religiosa extremamente poderosa, né? E é uma base religiosa que não se fundamenta dentro daquela ótica colonial étnica do hinduísmo. O BJP ele não entende o hinduísmo a partir do Trimurti,
que foi que Bárbara bem lembrou aí, né, da tríade, digamos assim, dos deuses mais elevados, né, dentro de uma hierarquia da fé dentro do hinduísmo. Então, assim, além disso, o BJP ele foi criado para proteger os interesses do povo. Então, talvez seja o partido... Beleza, Fábio. Talvez seja o partido que seja mais próximo da periferia, que seja mais próximo da favela indiana, da massa, né? E, digamos assim, esses valores fizeram com que fosse criado um movimento extremamente conservador sobre, inclusive, o início do BJP, ele questionava aquela fala do primeiro-ministro Nehru, de que, sabe aquele símbolo da bandeira indiana, aquela mandala que fica no centro? Pronto, uma das falas do Nehru, de que a criação da bandeira ela era importante para criar um espírito de nacionalismo, blá, blá, e que aquela mandala ela representava a multiplicidade de povos que viveria sobre a égide da República Secular na Índia. E representava os hindus, representava os budistas, representava a população sikh e os outros, né? As outras etnias e denominações religiosas. O problema é que isso vai incomodar bastante a população hindu, porque a população hindu é maioria, né? Então, a partir do momento em que essa maioria ela se encontra, digamos assim, não representada em toda a sua totalidade dentro do parlamento, ela vai, digamos assim, questionar e entrar em conflito com determinados setores conservadores, seja do budismo, seja do islamismo. É por essa razão que mais para frente, a partir da década de 50 e 60, você tem 50 o Paquistão, 60 o Bangladesh, né? E aí a gente voltando para o BJP ele é criado como uma resposta à dominância de quase 30 anos na política indiana do Partido do Congresso. Então, é um partido que já nasce extremamente religioso, extremamente xenófobo, extremamente racista, né? E esse conjunto de valores, ele se concentra no que vai ficar entendido como o Hindutva. O que é o Hindutva? É um conjunto ideológico, né, de valorização da cultura, do hinduísmo como filosofia de vida, né, dos padrões indianos, do idioma, da literatura, da culinária, da indumentária hindu, né, e o resgate dos principais símbolos da República Indiana, porque para eles a independência do país, a criação da Constituição, a bandeira, o hino, as cores, são hindus. Não existe essa questão, né, que se reporte ao primeiro-ministro de que é de todo mundo, sabe? É do budismo, é do islamismo, é do sikhismo, sabe, da multiplicidade religiosa que você encontra na Índia. Muito pelo contrário. Quais são as cores do BJP, né, que é esse partido Bharatiya Janata Party? Laranja e verde. Laranja, verde e branco, ou seja, são as cores da República da Índia, né? Então, assim, esse BJP, ele vai se organizar através das massas, ele vai criar um discurso favorável a fazer com que as massas se sintam representadas na high politics, dentro do parlamento. Então, a partir da década de 90, ele cria um grande objetivo, é colocar a maioria no parlamento. Ele vai conseguir? Não. Ele só consegue colocar a maioria no parlamento e abrir espaço para que eles consigam definitivamente tornar palpável a eleição para um primeiro-ministro na primeira década do século XXI. Não é à toa que Narendra Modi era um engraxate, se não me engano, um sapateiro. Ele era bem pobre, ele era de família bem pobre. Inclusive, ele trabalhava com bicicleta, ele vendia marmita, distribuía comida, a família dele tinha, como é que se diz, aquele comércio de comida na rua, né, que na Índia, em qualquer parte do norte do país, você encontra facilmente as ruas cheias daqueles tabuleiros gigantes, com uma diversidade culinária imensa, né, imensa.
Então eu costumo dizer para os meus alunos, assim, que quando a gente começa a falar de Índia, conhece o Carro de Santa Rita, aqui no Recife, Mercado São José, o Vucu Vucu lá dentro? Pois bem, aquilo dali é 1/3 da Índia. A Índia é aquilo dali multiplicado por 3. Então, assim, se você vai para aquela área e fica agoniado, é melhor você não visitar a Índia, né? Porque a Índia é 3 vezes pior. E talvez 4 vezes pior, porque quantidade de comida, de falta de higiene, né? De tudo, uma série de coisas, assim, é inacreditável. É assim, é falta de higiene para os nossos padrões, né? Para eles não, tá tudo bem, tudo normal. Eles convivem na boa com aquilo dali. Bem, a importância que o Bharatiya Janata Party tem para a política na Índia assim, é inacreditável, porque seria o principal partido que estabelece um elo com as principais instituições políticas com um cunho religioso. Então, assim, falar do BJP é a mesma coisa que está falando da principal instituição partidária hoje que funde política e religião. Pedro, não há outros partidos que promovem esse tipo de coisa? Sim, você tem partidos, inclusive, islâmicos que fazem isso, partidos sikhs, que não têm a mesma importância e o mesmo quantitativo parlamentar nas instituições, dentro do parlamento indiano, né? Mas aí é por essa razão que o Bharatiya Janata Party, ele puxa, né, os outros pequenos partidos. A gente costuma comparar, mal, eu diria, é que o contexto indiano, ele se divide em 2 grandes partidos, o Partido do Congresso e o Partido do BJP, né? O Bharatiya. É mais ou menos como os democratas e os republicanos nos Estados Unidos, é como os Whigs e os Tories na Inglaterra, do Partido Trabalhista, do Partido Conservador. É mais ou menos assim, né? Agora, existem outros partidos? Sim, uma infinidade de partidos, e é como se o BJP, o Partido do Congresso, fossem 2 partidos de guarda-chuvas que se comunicam, né? Agora, curiosamente, é como se o Partido do Congresso ele fosse um partido elitista e o BJP ele fosse um partido popular. Desde 2014, desde 2012, 2014, o BJP ele começa a tomar uma dimensão gigantesca e começa a fazer questão de demonstrar o seu poder através do Hindutva. Até o início da segunda década do século XXI, o BJP ele não tinha um discurso tão radical, né, de que seria possível a vivência e a experiência de uma democracia radical sem a religião. Ele sempre deixou claro que a religião estaria presente dentro do seu discurso, dentro dos seus atos. Mas a partir daquele ano, 2012, 13, 14, você percebe que a coisa começa a se aprofundar, começa a ficar mais arraigada, sabe? E o resgate da religião dentro do mais simples ato, discurso, seja do Narendra Modi, como qualquer outra liderança do BJP, é de que tem que haver uma valorização de um padrão hindu, das características religiosas, assim por diante. Isso ficou muito claro em um episódio que vai acontecer no extremo sul, praticamente fronteira com o Paquistão, bem próximo da região da Caxemira. Vai ficar conhecido como o episódio da mesquita de Adioia. Não sei se você já ouviu falar desse episódio, que vai, digamos assim, ser reavivado durante a década de 90. Essa mesquita, o Estado, né, indiano vai identificar que essa mesquita ela foi construída sob um templo hindu, né, e a população hindu mais conservadora vai começar a atacar os fiéis dessa mesquita, os islâmicos, né. E o principal ataque vai ser durante o Ramadã, quando vai acontecer peregrinações das pessoas que eram habitantes, né, da região sul, extremo sul, perto da região da Caxemira. Eles vão se locomover em comboios nos trens, né, em direção a essa região. E, assim, em torno de 8, 10 vagões serão incendiados com pessoas dentro. E aí vai ser uma catástrofe humanitária, assim, vai ser centenas e centenas de pessoas morrendo carbonizadas. Centenas de pessoas islâmicas, né?
E aí o islamismo, inclusive paquistanês, vai ajudar numa retaliação. Essa retaliação, ela vai crescendo principalmente a partir do comportamento radical do hinduísmo de atacar essa mesquita e derrubar, literalmente derrubar, tijolo a tijolo. Então, assim, a mesquita ela vai ser desconstruída, o território ele vai ser limpo, eles vão começar a cavar para poder provar que existia um templo hindu ancestral, né, antiquíssimo, embaixo daquela mesquita. E eles vão provar que isso é verdade. E vem um agravante. Esse templo hindu, ele vai ser identificado como o nascimento de Rama. Quem é Rama? É um herói na filosofia, né? Eu nem vou dizer mitologia, para se não tiver algum hindu me assistindo, dizer que eu estou dizendo que a fé dele é mitológica, né? Então, assim, é dentro do padrão ideológico da religião hindu, Rama é um herói, né? É um avatar de Vishnu, exatamente. É o principal personagem da epopeia do Ramayana, né? Que é um dos principais livros, enfim, da filosofia hindu e tal. E aí, esse local ele vai ser identificado como o nascimento de Rama. Então, assim, se os hindus eles já tinham cometido um crime, esse crime ele se agrava ainda mais, né? Resultado, o conflito entre hindus e islâmicos se agravam no início do século XX, até que o BJP ele vence as eleições com o Narendra Modi. O que vai acontecer? Assim que o Narendra Modi se torna primeiro-ministro, ele, digamos assim, ele vai liderar, né, a equipe, quase que pessoalmente, assim, para tentar resolver o problema. E quando foi em 2017, 18, se não me engano, ele anunciou que seria construído um museu ultra tecnológico na região em homenagem à Rama e à filosofia e à história do hinduísmo. Inclusive está em construção, é uma coisa assim, fantástica. Resultado, a história ainda não acabou, né? Isso vai ser mais um episódio, porque a gente não sabe que tipo de atentado, né, os islâmicos e tal, e pela geografia fica muito próximo do Paquistão, então a gente não sabe que tipo de, né? No entanto é que eu estava consultando um colega que é indiano, se o aeroporto e alguns pontos estratégicos da capital continuavam altamente militarizados desde aquela época, desde a época que eu visitei, em 2013. Só para vocês terem ideia, quando você chega no aeroporto, todos os policiais, né, o pessoal que faz a segurança do aeroporto, eles estão armados com um armamento pesado, assim, são armas enormes, não é uma pistola, sabe, no bolso, não é uma pistola guardadinha, são armas enormes. E isso para quem chega já fica muito claro. Quando você vai embarcar, quando você está saindo do país e vai embarcar, a impressão que você tem é de um armamento maior para você entrar no aeroporto. Então, assim, a distância de uma espécie de highway que eles têm para o aeroporto é enorme, assim, e as pessoas, elas não podem livremente entrar para si. Uma família vai querer se despedir de você porque você está indo embora, está viajando. Ela tem que se despedir de você na estrada. Ela não pode. Quem pode entrar no aeroporto é apenas você que está com passaporte, com bilhete de viagem e ponto. E aí você é revistado desde o fio do cabelo até o dedão, né, do pé. Para várias coisas. Você não pode levar dinheiro para fora do país. A roupa indiana fica no país. Você não pode levar um bocado de coisa, né? E, além disso, essa questão de segurança, por atentados, né, do Paquistão, dos grupos paquistaneses e tal, eles têm todo esse cuidado. O Narendra Modi, ele intensifica, né, esse sentimento de conflito e muitas vezes de ódio entre hindus e islâmicos, né, e entre, digamos assim, grupos menores, né, do budismo, do sikhismo e de outras pequenas derivações religiosas, porque ele governa com um discurso extremamente nacionalista, de proteção à religião hindu, né, com elementos da filosofia védica no seu discurso. Não tem um discurso do Narendra Modi que não tenha incluso a religião, né, elementos religiosos. Então, assim, e além disso, ele chama a população indiana
ele convoca a população indiana, a massa indiana, às ruas, à luta, à defesa, né, desse padrão hindu. Então é muito curioso que esse BJP ele tenha aprofundado, ele tenha, digamos assim, radicalizado ainda mais o discurso, tenha trazido para, literalmente, o palanque político, né, para dentro do parlamento. O BJP é maioria hoje no parlamento, aliás, desde 2014, 2016, ele é maioria no parlamento. Então a Hindutva, talvez, desde 1947, da independência indiana até agora, talvez a gente não tenha observado um momento mais crítico, né, e mais propício à política e religião dentro do parlamento, né, dentro dos discursos, dentro dos embates que você vê, né, dentro do parlamento, politicamente falando mesmo, a religião está presente ali, né? E esse convite que o Narendra Modi e as outras lideranças do BJP fazem com relação a chamar, a convidar as massas para o embate, né, para os comícios, né, porque eles funcionam dessa maneira, né? No Brasil a gente não tem mais comício, né? Mas lá eles têm aquelas movimentações assim, gigantescas, né? Todo mundo vestido de laranja, é um mar laranja com bandeiras e placas, e há uma valorização imensa dessa ideologia hindútiva, que nada mais é do que uma revalorização, né, um renascimento da ancestralidade hindu, trazendo essa ancestralidade para a alta política indiana. É mais ou menos isso que acontece hoje, né? E aí, por essa razão, é que a gente tem essas críticas, essa crítica de que o BJP, ele, na verdade, muito se aproxima da ultradireita, né? De que existe digamos assim, uma face fascista, né? Um lado fascista dentro dos critérios do BJP. O que me deixa muito confuso, eu diria, porque o BJP, na verdade, ele é criado a partir de uma ideologia que a gente chamaria de esquerda, eu diria, né? Porque é da massa. O BJP, ele, no início, desde a década de 80, ele tem uma preocupação em, por exemplo, popularizar o acesso à água, né? A maioria da população indiana não tem acesso à água potável, não tem acesso à água encanada. É uma minoria, mas é uma minoria mesmo, no país inteiro, que tem saneamento básico e água encanada, por incrível que pareça, né? Então, a preocupação do BJP era levar isso para o povo. É levar luz elétrica, ruas calçadas, né? Só para vocês terem ideia, o bairro mais bem estruturado da capital Nova Delhi é o que eles chamam de bairro dos diplomatas, porque vive a população mais rica, classe média alta, vive a elite política do país e as pessoas que vêm de fora, ou seja, as representações diplomáticas, os embaixadores, cônsules e por aí vai. Fora esse bairro, você tem uma incompletude muito grande, assim, a internet pega mal. Só para vocês terem ideia, a pousada que eu fiquei, porque sabe como é estudante de pós-graduação, não tem muito dinheiro, não dá para você ficar querendo, luxando nos hotéis, num hotel chique indiano, né? E aí eu fui ficar numa pousada na periferia indiana. Não chegava a ser uma favela, mas era um bairro bem pobre. De início eu fiquei bastante incomodado, né? Porque a pessoa sair do nordeste da Inglaterra, né, numa casa muito bem confortável, para ir para dentro de uma favela indiana, né? Eu fiquei, para falar a verdade, eu fiquei desesperado na minha primeira semana. E porém, dentro da pousada era bem limpo, bem tranquilo e tal. Mas existe um agravante, que assim como o bairro que eu fiquei, a maior parte da Nova Delhi era dividida em quadrantes. Sabe para que esses quadrantes? Porque durante 2 horas, todo dia, falta energia em cada um desses quadrantes. Então, assim, hoje, nesse quadrante, vai faltar energia de 10 a meio-dia. Amanhã vai faltar de meio-dia às 2 horas da tarde. No outro dia vai faltar de 2 às 4. E assim, todo dia falta energia nesses bairros que não são o bairro dos diplomatas. Tem bairro que falta energia, tem outro bairro que falta água, tem outro bairro que não pega celular, que não pega internet, tem outro bairro que não tem saneamento básico, e não tem nem saneamento básico, nem fossa nas casas. Então, assim,
é muito complicado. Muito complicado. Tem bairro que é muito complicado você passar. Imagine viver, né? O que acontece? É que o BJP, ele vem com um discurso baseado em resolver esses problemas. Então não tem como a massa, a maioria da população, não aderir, né, a esse propósito. Em 2014, 2016, não lembro exatamente, qual foi o ano em que há uma radicalização do Narendra Modi, aí ele começa a transformar esse discurso prontamente para poder resolver esses problemas socioeconômicos, né, em se apoderar de um apontamento eminentemente religioso e imiscuir, né, tipo, ó, a gente não pode tentar resolver um problema estrutural, né, de saneamento básico, de água, de luz elétrica e tal, sem trazer a religião para o discurso, ou seja, sem louvar, né, sem louvar a Shiva, sem trazer esses elementos religiosos, essa é a grande justificativa dele, para dentro. E aí também é impossível não trazer esses elementos para fortalecer a conjuntura do BJP dentro do parlamento. Então, assim, querendo ou não, esse discurso termina criando, reverberando em um padrão xenofóbico, da não aceitação de outras religiões, né, de outros discursos políticos, inclusive. E isso provoca um choque, né, e uma tentativa de dominância do BJP dentro do parlamento inteiro. Então, assim, há uma crítica violenta, inclusive meus próprios colegas indianos, que eu ainda mantenho um contato, eles eram BJP e hoje são extremamente críticos, assim, ao Narendra Modi, e diz que no país há um medo real de você ter uma autocracia, né, pelas mãos de um primeiro-ministro de tentar, digamos assim, transformar em política de Estado o quesito da perseguição. Não, só pelo fato de você ser de outra religião, de outra, né? Mas não é algo que avança. Isso há um medo, né, pela classe acadêmica, pela classe, né, analítica, pessoal que faz análise, pessoal que faz, né, toda uma leitura de que existe esse medo, mas perante a população está nem aí, né? A população maioria, pobre, né, miserável, ela não está nem aí. Ela está, digamos assim, feliz pelo fato de um discurso extremamente conservador dar validade, né, das necessidades mais básicas, né, que é algo extremamente crítico na população indiana. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar, né? Espero aqui as perguntas. Queria agradecer mais uma vez a Fábio a oportunidade de estar falando sobre a Índia, que é tão oportuno para que a gente possa desmistificar o poder da religião, né, na política indiana, que repito, é fortíssimo. Nós ocidentais não temos ideia de quanto forte é. Na minha tese, eu tratei de comparar Brasil e Índia, né? E aí no final eu termino percebendo que no início eu pensava uma coisa, no final eu estou pensando outra coisa completamente diferente, porque é uma comparação cabível, mas a influência religiosa dentro de um contexto e do outro, ela tem proporções completamente diferentes. No Brasil você tem algo que acontece, você tem uma bancada evangélica, você tem um padrão, um conjunto de ideias fundados, né, dentro de um padrão colonial, cristão e tal, mas na Índia você tem algo imensamente mais, você tem um conflito religioso dentro do parlamento. Você tem um conflito religioso de fato, assim, você tem budistas brigando contra islâmicos, contra hindus, e entre os hindus já há um conflito, né? Os mais conservadores, os menos conservadores. Então, assim, você tem uma briga religiosa de fato dentro do parlamento. Ah, Pedro, e quando você observa o parlamento aqui, é uma briga entre a bancada evangélica e uma outra ala, que não necessariamente representa uma bancada, né? Porque geralmente a bancada evangélica puxa a bancada da bala, a bancada ruralista e tal, né? Esse conjunto de bancada contra uma ala que não necessariamente representa uma bancada, mas interesses múltiplos, assim, né? O que torna eles aglutinados é ser contra aquela postura conservadora dos evangélicos, né?
mas não necessariamente você tem uma briga religiosa, né? Você não tem, por exemplo, um discurso religioso vinculado numa TV do Estado, bancada pelo Estado. Na Índia isso é todo dia, toda hora, assim, todo, sabe? E outra coisa, você tem, digamos que, o discurso dos políticos, praticamente todos do BJP, com elementos religiosos, sabe? Constantes, assim. Você ter... É a mesma coisa de você perceber que o nosso chefe do executivo está aclamando a Santa Rita de Cássia, a São Pedro e Santo Antônio, para que, de fato, ele acorde amanhã e tenha forças para governar o país. É isso que Narendra Modi faz. Que Rama nos ilumine, sabe? Que Shiva nos dê força e poder para que a gente enfrente, sabe, essas outras alas religiosas que querem se apoderar do nosso parlamento. É mais ou menos assim, né? Então, assim, as incursões religiosas, elas são bem diferentes. E na Índia, ela tem uma potencialidade que a gente não imagina. Tá? Mais uma vez, obrigado a Fábio e a nossa audiência aqui, os alunos. Valeu, pessoal. Muito bom, cara. Pedro, muito obrigado. Foi uma tremenda aula. Nossa, fiquei impressionado, cara. Já, inclusive, tirou alguns preconceitos que eu tinha aqui, umas visões preconcebidas aqui, realmente, exatamente nesse sentido da comparação. Essa tua fala agora do final esclareceu muita coisa para mim. Nossa, incrível, cara. Obrigado de novo. Tenho até, assim, depois eu te encher o saco para pedir alguns materiais para algumas coisas, porque você é uma fonte importante. Eu até já peguei o livro que você falou aqui, essa Bíblia enorme aí, que você, vou chamar de Bíblia, né, mas enfim, o India After Gandhi, né, que você citou aí, eu já apelei para os nossos amigos russos aqui, daqui a pouco eu vou repassar para o pessoal. Eu vou abrir então um espaço, gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, escreva ou abra o microfone, fique à vontade, por favor, para falar aqui com o Pedro. Aproveitar, né, gente, essa oportunidade. A Fernanda vai te fazer uma pergunta. Por favor, Fernanda. Obrigada. Primeiro eu queria... Nossa, que saudade, Pedro. Pedro foi meu professor, acho que em 2018, 2019, era meu professor favorito, assim, de história das relações internacionais. Pedro sabe, ele sabe que eu gostava dele. Ele também sempre foi uma fonte, assim, tudo que eu queria de material eu perguntava para Pedro. No final da aula eu fazia ele atrasar para ir pro estacionamento para ir embora, só para ficar conversando. Agora eu vou fazer isso com o Fábio, né? Então, tudo certo. Não, mas a pergunta que eu queria fazer é que a gente, na área das relações internacionais, a gente vê muita classificação da Índia como uma grande democracia, né? E todo o tempo que tu estava falando aqui nessa reunião, tu estava falando de índices de desigualdades tremendos. E aí eu queria saber como é que se dá essa conciliação de uma classificação de uma das maiores democracias do mundo e, ao mesmo tempo, de um país tão desigual. Tá, valeu, Fernanda. Posso responder agora? Pode, Pedro. Eu vou ver se mais alguém escreve aqui. E aí, se alguém quiser falar, fala depois da tua resposta. Beleza. Fernando, é o seguinte, o principal critério que torna a Índia uma das maiores democracias do mundo é a participação popular, né? A participação popular e a força que o Estado tem de tornar essa participação popular legítima e legal. Ou seja, é a participação popular legitimando a força das instituições, de toda a aparelhagem política de colocar à prova o sistema eleitoral. E, além disso, né, você tem, digamos que uma estrutura política organizada desde 1950 pela Constituição, levando em consideração que as principais etnias, os principais desdobramentos religiosos, elas são contempladas pela Constituição. Então, assim, você não tem um processo eleitoral, um processo de empoderamento popular que seja deslegitimado por quesitos, sei lá,
étnicos, religiosos, assim, todo mundo vota. Todo mundo vota, independente dessas plurais diferenças. A democracia indiana, ela é famosa por conta disso, e ela ocupa os primeiros lugares, né, na Freedom House e tantas outras instituições que mensuram democracia e assim por diante. Esse é o principal critério, né? Mas quando a gente fala de desigualdade social, de miserabilidade, de pobreza, como é que a Índia ela enfrenta esse paradoxo assim de experiência democrática, né? Uma vez que a participação popular é crucial, e ao mesmo tempo a desigualdade. Ora, essa democracia indiana ela fica mais explícita, ela fica mais aprofundada, ela cria mais raízes a partir do momento em que partidos políticos do povo, partidos políticos das massas, né, e das periferias, dos subalternos, periféricos, enfim, eles começam a participar efetivamente, sabe? Ou seja, a partir da finalzinho da década de 70, início da década de 80, é que você tem um contexto mundial muito propício para que as massas indianas elas se organizem e comecem a criar esses movimentos que vão desencadear na criação do BJP, né? E aí você tem, por exemplo, a Revolução Iraniana, de 1979, que vai mexer, né, com essa geopolítica de trazer as massas, né, para o debate, de ouvir as massas, ou então as massas se empoderarem no sentido de, Pedro, mas a Índia é num canto, o Irã é no outro, né, você tem uma certa distância, assim, mas por incrível que pareça, né, esse levante das massas e da criação de núcleos populares dentro da democracia indiana tem tudo a ver com o que vai acontecer em 79. Né? A gente pensa que há uma distância muito grande e um nada a ver, né, com a Revolução Iraniana como está acontecendo naquela região, mas é exatamente o contrário. Tá? E é resultado, essa desigualdade, essa subalternidade indiana, ela faz com que esses partidos e esses movimentos sociais e religiosos, né? Esses movimentos socio-religiosos, eles tinham mais poder, por incrível que pareça. Eles tenham mais, digamos assim, uma abertura maior. Eles tinham mais espaço para que a atuação deles sejam efetivas. Sabe? E aí, por exemplo, quando o BJP ele chega numa grande favela prometendo mundos e fundos, porque a carência é tão grande, ele consegue apoio de todo mundo, né? Então, assim, sabe aquela lógica de que as grandes lideranças políticas e partidos políticos e tal, eles fazem a manutenção, né, dessa pobreza, né, para que a sua lógica, né, de que sempre vai estar resolvendo, sempre vai estar, sabe? Você nutre uma lógica de eterno retorno com relação a resolver aqueles problemas crônicos, né, problemas sociais, econômicos. Então, assim, não há uma disparidade, Fernanda, com relação à desigualdade social e trazer essa voz subalterna para a alta política, muito pelo contrário. Você tem lideranças comunitárias que muito estão vinculadas ao BJP ou esses partidos satélites que fornecem ao BJP subsídios para que ele continue forte, sabe? Então é uma grande rede que alcança até os confins da favela indiana, sabe? Então é muito nesse sentido. Pedro, o Andrei fez uma pergunta, a Irla vou colocar ela na fila aqui, tá, Irla, para falar depois da resposta do Pedro para do Andrei, mas eu vou furar a fila, tá, Andrei? Desculpa. Fazer uma pergunta para emendar com isso que você está falando, a resposta da Fernanda. Você disse que na população não tem um grande incômodo se o país está ficando menos democrático ou mais autocrático. Eu até entendo isso quando você fala dessas necessidades básicas. Mas no sentido da questão religiosa, dentro de uma lógica de igualdade de voto, como é que a população recebe? Qual é a aceitação na população, em especial aquelas pessoas mais envolvidas na dinâmica de castas,
com essa suposta equivalência, porque você pega o voto de um sátria, né, vai valer a mesma coisa do voto de um Sudra, né, eles vão valer lá, tem a piramidezinha, não conheço todas as casas, não lembro de qual. Então tem algum incômodo com isso ou não? Ou a população não leva isso em consideração? Não, porque é o seguinte, eles, e principalmente pela maior parte da população hindu, veja, a população indiana ela já é a maioria hindu, né? E dentro desse núcleo hindu você tem uma maioria que confabula, aceita de que o hinduísmo, ele, digamos assim, ele está diretamente vinculado ao quesito político, né? Se o hinduísmo é aquilo dali, é aquela Trimurti, é aquilo que é o legado do colonialismo britânico. Você tem uma minoria que é extremamente crítica, é conservadora, são, digamos assim, são os xiitas, né? São os xiitas do hinduísmo, assim. Eles são extremamente críticos, conservadores, até fundamentalistas, apelam em determinados momentos para terrorismo, porque eles não concordam com o fato da maioria da população indiana não observar o hinduísmo como uma filosofia de vida. Essa minoria, Fábio, tem um comportamento desse que você está colocando, assim, de gerar um incômodo com relação a você ter castas mais altas que propriamente faria com que o voto dele tivesse carregado de privilégios, né, pelo fato de hierarquicamente ele naturalmente ter privilégios de acordo com essa filosofia védica e tal, e que a maioria, né, que seriam as outras castas, elas não teriam esse tipo de coisa. Então, essa minoria, ela é muito incomodada com relação o fato de você ter o voto ser equânime, né, para todo mundo, né? O voto de um Brahmane valer o voto de um Dalit, ou então o voto de um Sudra, um voto de uma outra casta e assim por diante. Então, é mais ou menos por aí. Você tem uma multiplicidade de opiniões e aí você tem que parar para colocar esse mosaico na mesa e não criar, sabe, digamos assim, uma análise simplista e dizer, não existe esse incômodo e ponto, assim. Existe. É uma minoria que fala e uma minoria que faz barulho, né? Por essa razão que a gente sabe, que chega até nós, mas assim, você não pode descartar, sabe, essas diferentes alas, e é por isso que eu disse que é muito complicado quando você vai analisar o país de perto, porque você entra em parafuso, assim, você entra em pane, né, com relação a essa multiplicidade de comportamentos, de você estar vendo isso de frente, de muito de perto. Então você não sabe como é que você vai colocar isso no papel, como é que você vai dizer isso, como é que você vai explicar essa confusão inteira, né? E você ver tantas alas no parlamento, população também extremamente dividida. Então você não pode simplificar e dizer assim, a população não está apenas incomodada, ela não está incomodada, ela muito pelo contrário, ela apoia o Narendra Modi. Mas por trás disso tudo, você tem muita gente incomodada e é uma elite pensante. É quem está dentro da universidade, que percebe que, sabe, há um apoio de massas, e espertamente o Narendra Modi e o BJP, eles meio... Sabe, não sei se vocês conhecem Massa e Poder, de Elias Canetti, quando ele fala que dentro de um universo das massas, você se sente pertencente ao todo, você se sente pertencente ao discurso do Estado. Então você, digamos assim, você se sente útil, né? Você está dentro daquela atmosfera, né? Então você não quer sair daquele grande grupo, né? Da maioria. Você não quer ser minoria, né? E quando eu observo essa questão das massas, principalmente o que está acontecendo na Índia, eu sempre lembro de Massa e Poder, de Elias Canetti, que ele fala exatamente isso. Ele cita, logo nas primeiras páginas do livro, ele sempre lembra assim, sabe aquela sensação boa quando você está num show de rock e a banda começa a cantar o maior sucesso e você entra em sintonia com todo mundo que está ali, com as 60 ou 80 mil pessoas que estão ali, todo mundo canta num coro só aquela melodia, como, sabe, um momento de êxtase, de bem-estar que explode no seu corpo e tal.
Pronto. Se é o sentimento de pertencer às 300 mil pessoas que estão no meio da praça, todo mundo de laranja, gritando pelo Narendra Modi e festejando o discurso do cara. Então, assim, sabe? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Muito bom, excelente. Eu vou ler então as duas perguntas, a do André e a da Ana Gabriela aqui, porque elas estão muito parecidas, assim, estão indo pelo mesmo caminho, e aí depois a Ilha faz a pergunta dela e aí a gente libera o Pedro, tá, gente? O André pergunta, você acredita que com a ascensão do Talibã, a reascensão do Talibã no Afeganistão e Paquistão possa acentuar os conflitos entre muçulmanos e hindus no norte da Índia? E a Gabriela vai aqui no mesmo sentido, que medidas de discursos islamofóbicos podem aumentar com essa tomada de poder pelo Talibã, considerando também a questão dos refugiados afegãos? Tá, eu respondendo a pergunta do Andrei, estou vendo aqui. Eu acredito, Andrei, que vai depender muito da postura do BJP. Eu acho que vai depender muito do diálogo que ele vai tentar manter com o Paquistão, porque o Talibã, ele tem um pé no Paquistão, né? Então, assim, vai depender muito do tipo de reação que o parlamento e o BJP, que é a maioria, né, no parlamento, o tipo de reação que ele vai ter. Se o Talibã começar a reagir como há 20 anos atrás, como há 20, 18 anos atrás, eu acredito que a atitude do Estado indiano vai ser de tomar lá da cá, sabe? Se eles sacodem bomba, a gente também sacode bomba, né? Mas eu acredito que vai depender muito dessa postura, de como o Paquistão vai se comportar, mas ao mesmo tempo de como o Estado indiano. Eu acho que não vai depender de um ou apenas do outro, sabe? Eu acho que acho que é importante a gente observar esses dois critérios. E claro, a depender do comportamento atual do Narendra Modi, de conservador, dele ter se tornado esse líder conservador, extremamente intolerante para a devida pluralidade indiana, eu acredito que a resposta dele, a resposta do Estado indiano, vai ser a pior possível. Né? Vai ser bem à altura do conservadorismo que ele está nutrindo agora. Né? E outra coisa, né? Ele é sustentado pelas massas. E é uma massa que compra o Hindutva, né? De proteção à cultura, né? À ancestralidade, de conservação, né? À ideologia hindu. Então, se depender deles, você vai ter um embate, né, extremamente rico para que a gente possa estudar aqui do outro lado do mundo, né? Vai ser matéria, a gente vai ter mais outra coisa para estudar. Mas eu acho que vai muito por esse caminho, sabe? Pode aumentar a tomada de poder pelo Talibã dos refugiados afegãos. É outra coisa bem delicada, né, Ana Gabriela, porque até hoje a gente não sabe quais são as proporções desse novo núcleo migratório que vai se formar, que já está se formando, né, que são os afegãos. Já não bastassem os sírios, os líbios, os curdos, agora os afegãos. Né? Então, assim, se boa parte desses afegãos migram para o Paquistão, como está acontecendo, né, mas a gente só vai poder dizer isso dentro de algumas semanas. Se a maioria foi para o Paquistão, se a maioria foi em direção à Europa, né, ou ficou por ali, né, Uzbequistão, Quirguistão e tal. Mas eu acredito que, dependendo do quantitativo de afegãos que se desloque para o Afeganistão, que tipo de manobra o Paquistão ele pode ter com relação a esse migrante. Né? Porque é o seguinte, se é uma coisa que se repete, né, apresenta ciclos, na verdade, vai de acordo com o que acontece na geopolítica daquela região. Você tem islâmicos do Paquistão, né, mas a gente não sabe que tipo de atitude o Estado paquistanês vai ter com islâmicos do Afeganistão. Se eles vão ser bem recebidos. Eu acredito que nada vai acontecer com relação a essa aderência, sabe? Essa política de como é que eu posso colocar? De recepção ao migrante afegão. Mas
uma coisa que a gente tem que pensar também, Ana Gabriela, é o seguinte, qual é o poder que o Paquistão representa naquela região? O Paquistão é um estado muito forte, né? É um estado que tem bomba nuclear, que tem um poderio militar muito forte. Então, assim, eu acredito que o Paquistão, na verdade, desculpa, eu acredito que o Paquistão, ele não vai se envolver, sabe, dentro de uma geopolítica perigosa, a ponto de colocar à prova a sua força. Então, assim, não vai ser o contingente de migrantes afegãos que vai fazer com que o Paquistão se introduza, sabe, dentro de um conflito, né, naquela geografia, por conta do poder do Talibã, né? E aí a gente vai ter que esperar. Eu acredito que vai surgir uma questão humanitária muito séria, né? Os discursos islamofóbicos, eles podem surgir em certa medida, né, no conflito Paquistão-Índia, né, por conta da região da Caxemira, mas esse conflito, ele pode, digamos assim, ressurgir, ele pode se acentuar em determinada medida, não por conta desse núcleo populacional que vem migrando de afegãos, mas derivado dele, né, por conta do empoderamento do Talibã. O Talibã vai ganhar força no Afeganistão, talvez o núcleo paquistanês também crie asas, como a gente fala, né, também se empodere de tal forma que incomode, sei lá, uma ala religiosa, não sei. Eu acho que alguma coisa pode surgir, mas não a ponto de você perceber que vá colocar o Paquistão, sabe, a ponto de gerar um conflito, tal. Mas sim, vai criar também uma questão de refugiados afegãos, uma crise humanitária muito séria. E vai depender muito do tipo de atitude que o Talibã vai nutrir a partir de agora. Muito bom. Irla, pode ficar à vontade. Boa tarde, gente. Professor Pedro, mais uma vez, obrigada. A explicação do senhor foi muito acessível, muito sucinta e instigante. Tipo, eu não sou uma pessoa que tinha muito conhecimento acerca da Índia, então foi muito instigante tudo que o senhor falou, dá aquela vontade de saber mais, pesquisar mais. Mas a minha questão é a seguinte: o senhor disse que existem esse partido, né, o BJP, que é o grande partido, e que existem partidos satélites que ficam sobre a égide desse partido maior. Existe algum partido que ele não levante nenhuma bandeira religiosa? E se sim, ele tem alguma força, alguma mínima representação que seja no cenário político indiano? Porque é muito interessante. Tem como o senhor falou, né, a diversidade, a pluralidade da sociedade, às vezes vai de encontro com o que a gente conhece, até como a Fernanda colocou, como essa grande democracia, né, essa grande democracia indiana. Então foi realmente uma dúvida que surgiu a partir da fala do senhor, se existe esse partido que não levante nenhuma bandeira religiosa. Existe, Irla. Existe. Assim, partidos que foram criados a partir de uma demanda social, a partir de uma demanda econômica. Você tem muitos partidos assim, né? Mas, assim, são partidos que não têm, nem ganham força política dentro do cenário indiano, a ponto de serem aglutinados a grandes partidos de cunho religioso. Então, partidos que praticamente apagados, assim, né? Apagados. Você tem, por exemplo, esse partido da bicicleta, você tem um partido, esqueci agora o nome dele, que o símbolo dele é uma flor de lótus. Você colocar aí partidos da Índia, você vai ter Wikipédia, você tem praticamente uma lista enorme de partidos. E aí a nossa internet, ela pode facilitar o acesso ao nome dele. Tem um partido islâmico, assim, não é o islâmico, é o partido árabe, né? Chamado Jamir alguma coisa. E ele foi criado através de uma demanda socioeconômica para que o Estado indiano se responsabilizasse pela, digamos assim, a estrutura urbanística de bairros que são quase que unicamente islâmicos, assim, que são bairros periféricos que não tinham um mínimo de atenção, né? Por exemplo, em cidades como Mumbai, que mais? Agra, que são localidades
sabe? Que tem uma preponderância hindu imensa. E aí você tem essas localidades árabes que criaram esses partidos, ou esse partido, no intuito de dizer assim, nós somos, digamos assim, nós estamos reivindicando uma demanda social, não necessariamente com índole religiosa, apesar de eles serem árabes, né? E aí você tem uma diferença, né, entre árabe e islâmico, né? O islâmico se reporta diretamente a critérios religiosos, e árabes, não, né? Você tem mais um critério social, critério linguístico, enfim, cultural, não dentro de um perfil religioso. Então, você tem inúmeros partidos que não se reportam diretamente à questão religiosa. Mas quando eles começam efetivamente a participar desse jogo político, eles terminam, digamos assim, enfrentando a hegemonia religiosa, né, do palanque político indiano. Eles terminam sendo aglutinados, né, a um discurso propriamente religioso. Entende o que eu quero dizer? Porque o parlamento indiano é isso. É você ter religião a todo momento, nos discursos, nas lideranças, no que sustenta cada uma dessas lideranças fora do parlamento, seja uma ideologia indútiva, ou então outras pequenas ideologias que surgem, né, dentro desse cenário e assim por diante. Muito bom, excelente, Pedro, muito obrigado. Foi uma tremenda aula. Se alguém tiver interesse depois em entrar em contato com o professor Pedro, enfim, fala comigo, pergunta a ele se ele está disponível. E aí eu passo, se tiver interesse em estudar a Índia, enfim, um dos maiores especialistas que a gente tem por aqui. Opa, telefone aqui. Foi de novo prazer. Agradeço muito, Pedro, espero poder contar contigo de novo em breve, fico também à disposição. A gente se encontra no evento do CIRIP, né? No evento da Damas. Queria agradecer a todo mundo, gente, pela atenção, tá? Na próxima semana, perdão, daqui a 15 dias, na próxima reunião, a gente vai falar sobre Estados Unidos, tá? Então, até o Pedro também fica convidado, caso tenha interesse. E tem uma bibliografia também no Classroom que vocês podem conferir por lá, tá? A gente se encontra, então, daqui a 15 dias, tá bom? Um abraço, obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Fábio. Para você, para todo mundo. Pessoal, fiquem livres para entrar em contato, para trabalhar ainda, se vocês tiverem interesse. E, de antemão, já convido vocês a participarem do nosso congresso lá na faculdade. Vai ser um congresso todo virtual e, se tiverem interesse de escrever, não apenas sobre a Índia, mas sobre religião e relações internacionais, de maneira geral, para que a gente possa continuar esse diálogo no grupo de trabalho que eu e o professor Fábio vamos coordenar no congresso. Então, assim, valeu pela oportunidade, espero participar mais vezes e até a próxima oportunidade. Valeu. Obrigado, gente, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.